Olá, boa tarde. Deixa passar. Boa tarde. Não? Olá, boa tarde. Meu nome é Ana, sou ativista, não sei se... Ok. Está difícil. Está-se bem. Olá, boa tarde. Eu sou ativista pelos animais, não sei se gostariam de responder algumas perguntas, não? Olá, boa tarde. Eu sou ativista pelos animais, não sei se gostariam de responder algumas perguntas, não? Ok, obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou ativista pelos animais, não sei se gostariam de responder. Sou ativista pelos animais, gostariam de responder algumas perguntas sobre isso? Não. Não? Ok, ok, obrigada. Quem será que vai falar? Olá, boa tarde. Eu sou ativista pelos animais, não sei se gostariam de responder algumas perguntas. Eu sou ativista pelos animais. Eu estou a fazer ativismo de rua, não sei se gostariam de responder algumas perguntas. Pode fazer algumas perguntas. Pode? Ok. Então, vamos começar. O meu nome é Ana. Quais é que são os vossos nomes? Gostava de vos perguntar primeiro quais é que são os vossos valores como pessoas. O que é que define ser uma boa pessoa para vocês? Por exemplo, acham que uma pessoa deve ser respeitadora dos outros? Sim, completamente. Ajudar sempre os outros quando podemos, ser sempre simpática e acho que... Sei lá, o que é que achas também? Uma pessoa tentar fazer o bem, não só por nós, mas pelos outros. Não causar sofrimento aos outros e tentar ajudar os outros. Sim, ajudamos o máximo que conseguirmos. Quais é que são os seus valores, como, por exemplo, coisas como o respeito e assim? Exatamente, é pessoas que tenham respeito, pessoas que sejam sensíveis, principalmente, e pronto, e que tenham a humanidade, que é mesmo assim, de ajudar o próximo. Sim. Respeito. Sim, respeito. Portanto, uma pessoa, para ser uma boa pessoa, deve respeitar os outros, não causar sofrimento aos outros, Sim. tentar ajudar os outros. Sim. Ok. Empatia, ter empatia pelo outro. Lá está, empatia, bondade. Coisas tipo respeito, não querer magoar os outros, ajudar os outros. Gentileza. Sim. E esses valores, vocês aplicam isso às pessoas em geral, sem discriminação? Aplicam, por exemplo, também aos animais? Acham que os animais também são merecedores de respeito? Sim, claro. Sim. Por exemplo, as pessoas, eu estou sempre a doar roupa, por exemplo, que é para ajudar e estou sempre a ajudar pessoas quando posso, portanto tento fazer o máximo. Exato. Cada um vai tentando encontrar coisas para ajudar os outros. Exato, isso mesmo. E isso é tanto para pessoas como para animais também? Exatamente, lógico, como é óbvio. Eu acho que o facto de não acharem que é crime o que fazem com os animais, acho absurdo, acho hediondo, porque é horrível. Porque se fizessem o mesmo com as pessoas que fazem o que fazem aos animais, se calhar as pessoas que fazem isso pensavam duas vezes, é a minha opinião. Exatamente, e os animais são tão capazes como nós de sentir dor, né? E portanto merecem... Apesar deles não serem... Como é que é de explicar? Se calhar não têm uma capacidade lógica tão avançada, mas... Exatamente, mas não deixam de ser animais, não deixam de ser uma companhia quando a gente mais precisa. Porque, parecendo que não, muitas das vezes há pessoas que não têm ninguém e ao lado deles têm um animal, seja o que for, e é o suficiente para fazer companhia. E o facto de maltratar, eu até me estou a arrepiar, acredita? O facto de maltratarem e de fazerem mal aos animais, eu acho uma coisa hedionda, porque eles não merecem. Eles não merecem. Pois não, e os animais às vezes são seres muito mais inocentes, não é? Mais inocentes, são mais amigos das pessoas do que propriamente as próprias pessoas umas com as outras. Os animais merecem respeito, merecem consideração. Sim, com consideração, é um ser vivo. Exato. Para mim, a minha opinião, é um ser vivo. É um ser vivo, uma criatura da companhia que faz muito bem a pessoas, por exemplo, da minha idade, é verdade.
e tanto como nós conseguem sofrer, têm a capacidade de sofrer como nós, não é? Portanto, merecem ser bem tratados. Claro, merecem ser o mais bem tratados possível. Portanto, é preciso olhar por eles para que eles também ganhem uma mentalidade amiga do homem. Quem não tiver esse respeito pelo animal não vale a pena ter. Pois acham que devemos também respeitar os animais? Sim, claro que sim. Claro que sim, temos duas Yorkshires pequenininhas, estamos muito satisfeitos com elas. Sabemos o que é amor. Sabemos o que é. Isso é que é saber o que é Já amor. perdemos uma por morte mesmo velhinha, custou-nos imenso, mas pronto, continua, não é? Esse tipo de coisas são aplicadas às pessoas em geral, sem qualquer tipo de discriminação, e acham que os animais também merecem. Claro, obviamente, os animais Sim, ainda mais. acho que também. até os animais são melhores nisso que algumas pessoas. Exato. Os animais são mais inocentes, não são tão maldosos. como as Maldosos, pessoas. sim, e lealdade também. Não têm tantas segundas intenções. Ações, exato. Sim. Por exemplo, acha que todos os animais são merecedores de respeito? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, cães, gatos. Exatamente. Os racionais ainda compreendo que não haja respeito, porque cada um é como cada qual, mas o irracional, pá, acho que merece respeito, até porque são nossos amigos, não é? É o facto de serem racionais ou não racionais que os torna merecedores de respeito, ou é a capacidade de sofrer, a capacidade... Não, eu só fiz esta comparação porque o ser humano, pá, tem o seu quê de discórdia e de concórdia nesses aspectos, mas não, acho que merecem todo o respeito, à parte de ser irracional, merecem respeito. E, por exemplo, no que toca aos animais que não são animais de companhia, também acha que merecem respeito? Claro que sim. Eu quando falo em animais, falo animais em geral, porque todos os animais têm as suas qualidades e todos os animais têm sentimentos, como você própria referiu, e pronto, e é isso, é os animais em geral. Ok, então, por exemplo, uma galinha ou um porco merece tanto respeito, tanta consideração como um cão? Sim, claro que sim, acho que sim, perfeitamente. Além dos animais de companhia, acham que os animais selvagens e os animais da pecuária, como por exemplo porcos e galinhas, também merecem respeito? Também merecem todo Claro o que respeito. sim, claro que sim. Claro, são animais, não é mesmo? Mas outros animais que não sejam de companhia, como por exemplo porcos, galinhas, também merecem respeito? Também, obviamente. Sim, claro, acho que sim. Sim. E por exemplo, além dos cães e dos gatos, os animais selvagens e os animais da pecuária, como os porcos, as galinhas, também merecem respeito? Sim, porque não? Somos todos seres vivos, não é? Todos estamos no mesmo mundo. Não estou a ver porque não, quer dizer, acho que sim, na generalidade, têm que ser respeitados. Pá. Eu fui escoteiro e eu não mato uma barata, eu acho que elas fazem falta, não é? Eu não mato uma aranha, a aranha faz falta, não obstante sirva para comer outros objetos, não é? Outros insetos. Eu acho que todos fazem falta no mundo, como nós também, os animais, tudo. Não mata uma aranha ou uma barata, mas por exemplo, não sei se consome carne como de porco ou de... Sim, consumo. Tem proteínas necessárias à saúde, há outras coisas também boas que não são animais, não é? Mas acha que não existem... tirar este hábito que já lá vai há muitos anos é muito difícil. Consomem produtos de origem animais, como carne, peixe? Sim. Vou fazer uma pergunta, mas é sem qualquer tipo de condenação. Não sei se consomem produtos de origem animal, como por exemplo peixe, carne, ovos. Sim. Consumimos. Sim. Todos os tipos? Todos os Sim, tipos, sim. Ok. Posso fazer uma pergunta indiscreta, sem qualquer tipo de condenação, porque eu própria paguei por isto muito tempo. Gostaria de saber se come produtos de origem animal, consome e ovos, leite, também não? Não, só sem ser de origem animal. Ok. É assim, eu vou ser completamente honesta, eu como carne e porco e galinha e isso, mas eu tento o meu melhor porque eu também como refeições vegetarianas e eu tento fazer isso ao máximo, diminuir o meu consumo de carne e de peixe e isso tudo. Ok. Mas pronto, eu ainda estou... Mas no futuro é um dos meus objetivos ser vegetariana. Agora é que ainda gosto muito de sushi, por exemplo, é um bocadinho difícil.
Eu sou vegetariana. Ah, és vegetariana? Sim. Ok. É pela questão da crueldade animal, mas também pelo planeta. Ok, boa. És vegetariana, não sei se comes ovos, leite, assim? Ovo e Ok. Isto no que toca aos cães e aos gatos, mas acha que, por exemplo, os outros animais, como por exemplo porcos, galinhas, vacas, também merecem respeito? Tudo merece respeito. Embora tenhamos de ter uma mentalidade seguinte, é que o que for de criação para comer, temos que nos convencer que toda a vida foi assim. Isto é quase como o cristianismo. A gente aprende a ser cristão se os nossos pais nos ensinarem a ir à catequese, à igreja e tal. Se não formos, deixamos de ser cristão. Vem tudo desde pequenino. Conforme nós crescemos, a nossa mentalidade é assim. Exatamente. E, por exemplo, se nascêssemos noutra parte do mundo em que, por exemplo, na Índia eles não comem vacas, né? Prontos. Mas cada um tem a sua geração, tem a sua maneira de ser. Pronto, sempre fomos ensinados assim, sempre fizemos as coisas assim, mas isso não nos impede de questionar as coisas, né? Claro, exatamente. Portanto, eu tenho a minha referência sobre os animais. Por exemplo, eu posso dizer que tenho galinhas. Sim, claro, pode ser. Eu tenho galinhas e tenho um belo quintal em que elas são as donas do quintal. Trabalham um quintal para ter couves todo o ano para lhes poder dar a elas, porque sei que elas gostam muito de couves, misturada com os milhos e as farinhas. O mais engraçado é que eu já não sou muito capaz de as comer. Pois, porque custa. Sozinha. Ainda no outro dia morreu-me uma galinha de fins de vida, acabou por deixar de andar, comia quase deitada, ainda ia comendo até ao dia que não acordou mais. Se alguém me disser assim, eu mato as tuas galinhas, eu guardo, não vou deitar fora a carne e depois vou comer a carne, mas às vezes a gente lembra-se que está a comer qualquer coisa que não andou ali todos os dias à espera da gente, que lhes dê de comer sobre tudo isso. Vêm para ali e quando me vê descer as escadas do quintal, aquilo parece que vêm elas a correr para o Casino Estoril para jogar à moedinha. Mas, por exemplo, come galinhas que sejam criadas noutras dimensões. Claro, temos que comer, é a nossa alimentação. Portanto, é uma questão de hábito ou é uma questão nutricional? É uma questão nutricional, basicamente, e o hábito não é aliado a isso. São os dois. São as duas coisas. Sim, exatamente. Acha que não é possível termos uma alimentação vegetariana saudável? Não, acho que é possível, não é por aí. Agora tem é que se mudar a mentalidade e o futuro está a mudar, não é? E acho que cada vez há mais pessoas a irem por esse lado do vegan e essas coisas todas. Acha que não é preciso comermos carne para sermos saudáveis? Não sei, mas eu penso que não. Acha que precisamos mesmo de comer animais? Precisamos. Digamos que eu não posso passar sem um bocadinho de carne ou sem um bocadinho de peixe, não é? Isso não posso. Mas acha que é uma questão nutricional ou é mais uma questão de gosto? Nutricional. O que é que acha que precisamos? Qual é que é o nutriente que precisamos da carne? Está a ver? Se você fizer a pergunta a um vegetariano... Acham que é necessário consumirmos produtos de origem animal para sermos saudáveis? É sim. Eu acho que não, mas teria que existir algo para substituir alguns nutrientes, alguma coisa que só se calhar, não digo origem animal, mas há uma coisa que vem da parte da carne ou do peixe que teríamos que substituir. É o que eu acho, pronto. Mas não tenho muitos conhecimentos a nível disso, né? Mas sim, talvez. Não digo totalmente, mas que há alguns nutrientes que se calhar são mesmo essenciais ao nível da carne. Consegues dizer algum nutriente que exista na carne e não exista em origem vegetal? Não posso. Não. Pois, porque de facto não existe um nutriente que exista especificamente na carne e não exista em produtos de origem vegetal. Portanto, tudo aquilo que nós obtemos da carne podemos obter do peixe, não, do Eu vou ir agora aprender a comer só erva, só saladas ou coisas assim do género, muita gente acha que é só erva, só salada. Não, mas é. Olha, por exemplo, ainda há pouco tempo, por acaso fechou, mas aqui, ali daquele lado, havia uma loja de pastéis de nata
só feito de plantas. Ah, sim? Era. Ah, Por acaso fechou, mas havia. Não estou informado. Eu toda a vida vivi desta maneira, também não é agora que vou mudar ou vou pensar mudar, sobretudo. Porquê? Mudar de. Hã? Porquê que não quero mudar? Porque o corpo está habituado a comer carne e peixe, É uma questão ou de boas hábito. feijoadas, que ainda agora vai acabar de comer uma, boas Mas feijoadas. é sempre bom experimentar coisas novas. Pois, mas à base de. Eu gosto muito de legumes, gosto muito de verdura, mas é um bocadinho de tudo. Já sou antigo. Eu sei, mas Já uma sou pessoa. antigo, já tenho 70 anos, não é agora que é aquilo que me vai. Mesmo que me pedissem a troco de qualquer coisa, sei lá, de dinheiro, eu não ia mudar, não podia, porque estou habituado a isso. Pronto, mas os hábitos são coisas que se vão alterando ao longo Mas do também tempo. pois, mas isso é para uma jovem como você, agora para mim não. Temos que pedir à juventude que tente mudar o mundo para melhor, mas tem que ser à juventude, porque agora a mim já pouco me diz ou não. Eu já servi o país, já combati, já fui para fora há 50 anos atrás, portanto, e vim. E agora a vida está no fim praticamente, é uma maneira de falar, de acordo, mas já por exemplo, nem dá tempo para fazer nada, digamos, de melhor, porque eu agora só quero é paz e descanso. Não, mas por exemplo, há outras coisas na vida que o senhor certamente tenta fazer. Por exemplo, não sei se o senhor faz a reciclagem ou se evita, por exemplo, andar de carro para... Lido com a reciclagem atual, o vidro é vidro, o cartão é cartão. Portanto, uma pessoa vai tentando fazer coisas... Exatamente. Pronto, e no que toca à alimentação... Exato, no que toma... É o senhor que faz as suas compras, o senhor cozinha em casa? Sim, sou eu que cozinho em casa. E faz as compras nos supermercados, não é mais? Faço as compras nos supermercados, olha, agora até venho aqui para comprar vinho do Porto. De vez em quando pode experimentar uma coisinha nova. Uma coisinha nova. Hoje em dia já há hambúrgueres feitos de plantas que parecem hambúrgueres de carne, parecem... Eu gosto mais de carne. Sim, mas já há hambúrgueres que imitam... Já sei que há hambúrguer, sim, eu sei. Eu estou ao corrente mais ou menos um bocadinho do que há. Portanto, gosta de feijão? Gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu sou um indivíduo antigo e gosto de aveia, papas de aveia. Aveia, mas como pouco, por exemplo. Não estou ligado muito a esse campo. Ou, por exemplo, também consome leites, ovos, essas coisas? Sim, ovos Já experimentou alguma vez leites de origem vegetal? Leite de soja, de aveia? Sim. Também gosto de soja, mas ainda não é o meu favorito. Hoje em dia também já há leite de amêndoa, leite de aveia. Pois, há uma série deles. Há uma série deles que a gente agora até já nem sabe o que é que há de comer. Isso é uma verdade. Pronto, e uma pessoa às vezes vai experimentando umas coisas. Não sei se alguma vez pensaram na questão do sofrimento dos animais na indústria pecuária. Não sei se já pensaram sobre isso. Não, por acaso nunca pensámos sobre isso. Não. E, por exemplo, se vissem agora aqui, vamos imaginar que estava aqui uma galinha e que a galinha estava presa numa vedação ou qualquer coisa desse género. Tenta-se soltar a galinha. E sentiam-se bem a ajudar a galinha? Sim, Claro que sim. Tenta-se soltar a galinha. Tem o direito também de andar, não é? Só que, claro, já é um animal se calhar já diferente. Não sei explicar. Mas pronto, no vosso caso em particular, sentiam-se bem a ajudar a galinha? Sim. Então, por exemplo, se cada vez que fossem comer a galinha vissem imagens de como a galinha foi morta, se calhar não se iam sentir. Se calhar era capaz de não comer. É verdade, se calhar não comia. Eu acho que se nós víssemos muitas coisas, se calhar não os comíamos. Não comíamos. Eu acho que sim, acho que se calhar não comíamos. Eu já tenho dito ao meu marido, eu se criasse galinhas, coelhos e que eu não era capaz de comer uma coisa dali. Eu não conseguia mesmo. Só os ovos. Só os ovos, pronto. Só os ovos. Já por si nós também não a comemos muito. Pronto. Mas dizer assim, vou deixar definitivo. Não sei. É difícil deixar de comer carne quando pensamos só nos produtos, não é? Mas às vezes torna-se um bocadinho mais fácil quando pensamos no animal que está por trás. É um bocadinho isso, é verdade, sim. Se nós pensarmos no animal, nós já não conseguimos. Eu, por exemplo, se pensar, eu estou a comer um bife de porco e se eu pensar que aquele porco, coitadinho, que é que ele não sofreu e não, eu já não consigo comer. Mas pronto, se tiver a mente para aí, não é? Mas geralmente nós quando estamos a comer também não temos a mente virada para o animal que está vivo.
Porquê que acha que nós vivemos na sociedade e consumimos os corpos dos animais? Porquê que não pensamos sobre isto? Porquê que acha que simplesmente compramos, né? Nós chegamos ali ao supermercado, a coisa está toda bonitinha, está embalada. Sim. Porquê que não paramos para pensar um bocadinho o que é que traz por trás da embalagem? É difícil, nunca. Pois, lá está, para mim isto já vem trás e difícil é. E pensando um bocadinho sobre isto, faz-vos despertar assim um bichinho que deixe, tipo, gostavam de experimentar algumas alternativas vegetais para não comer tantos animais ou assim? Eu acho que tu já experimentaste. Já experimentaram? Sim. Eu sou mais de experimentar esse tipo de coisa. Não. Ele não, ele é mais... É aquilo, está habituado, mas é uma questão de hábito, não é? Pois. Sim, tudo é crescemos habituados a isso, se crescêssemos habituados a comer outras coisas, como feijão, hoje em dia já há muitas alternativas. Sim, é uma questão de hábito, sendo assim não estou a ver, não. Mas pronto. É uma questão de hábito, mas pronto, também não é nesta idade que nós vamos apanhar esse hábito, pronto. Ainda há bocado falei com um senhor que também disse que com a idade dele que já não valia a pena mudar, mas acho que vale sempre a pena. Vale sempre a pena, nós conseguimos sempre mudar algumas coisas, mas não conseguimos mudar na totalidade, não é? Sim, mas algumas coisas pelo menos conseguimos. Algumas coisas sim, nós... Eu posso só partilhar um momento, eu quando deixei de comer carne, não deixei logo na totalidade, né? Mas quando eu comecei a deixar de comer carne, eu passei ali uns 15 dias em que sempre que eu olhava para o meu prato e via que não tinha carne no prato, eu ficava tipo feliz, tipo ficava uau, tipo um animal não morreu para eu comer, tipo. E passei ali 15 dias num êxtase, pois. Porque eu sabia que não estava a contribuir para o sofrimento animal. E pronto, uma pessoa às vezes pode não pensar sobre isso, mas se pensar, né, às vezes faz uma mudança e acaba por ser bom para a nossa consciência também. Sim, também. Okay. Eu, por exemplo, quero ser vegetariana mesmo e quero deixar, mas, por exemplo, se eu vou visitar a casa dos meus avós e fazer um churrasco, isso, eles não vão estar a fazer uma coisa à parte vegetariana, ou eu também não consigo fazer porque lá não há opções assim, ou então em família, ou quando vamos a um restaurante, ou quando estou com os meus pais. Algumas vezes é um bocadinho complicado porque eu quero realmente mudar, mas depois a minha mãe compra umas almôndegas, por exemplo, então não dá. É por isso que eu dizer que mais no futuro, quando eu começar a viver sozinha, se calhar vou implementar mais essas mudanças porque acho que é mais fácil para mim, por exemplo. Certo, eu identifico-me com o que tu estás a falar, porque eu agora sou vegana, mas quando comecei também tive dificuldades no que toca às questões sociais, né? Vamos jantar com a família, com os amigos e nem sempre há as opções. Ir a um restaurante, algumas vezes é sempre complicado nessas opções, sim. Mas, por exemplo, no caso da família, achas que, por exemplo, se levasses, por exemplo, hoje em dia já há salsichas vegetarianas ou um bloco de tofu ou qualquer coisa para grelhar nessas... O problema é que, por exemplo, quando eu vou para a casa dos meus avós, que é assim numa aldeia no meio do nada, há lá um mini mercado e não há nenhuma opção dessas, não há mesmo, eu já procurei. E depois eu também não consigo levar de casa, porque depois elas estragam-se porque a viagem é mais de 3 horas, então algumas vezes não dá mesmo e não dá para ir à cidade comprar, então é muito complicado. Okay. Teria de arranjar outra solução. Ok, tu já és vegetariana, não sei se estás satisfeita com isso ou se também estás a tentar eliminar os ovos ou o leite. Eu tento também procurar marcas que, retirando certos alimentos de animais, tratem-nos bem. Porque há algumas marcas, por exemplo, a Terra Nostra. Eu tenho visto que porque já tive a minha irmã já visitou as plantações e eles tratam muito bem das vacas, elas passam mesmo quase o ano pasto ao ar livre, então sinto-me mais confortável em poder beber esse leite ou os queijos sabendo que elas são bem tratadas. Na marca que tu referiste, na Terra Nostra, penso que é uma marca açoriana, né? Pronto, e os Açores têm muita reputação das vacas felizes e não sei o quê. Sim. Eu queria só perguntar, porquê que uma vaca dá leite? Para alimentar os filhos, não é? Acho que qualquer mamífero dá leite para os filhos. Quando uma pessoa está grávida e amamenta é para alimentar
Faz sentido, sim, faz sentido. Acho que é isso. Exatamente. No entanto, quando vemos as vacas leiteiras a pastar e assim, e vemos as pessoas a ordenhar as vacas, nunca vemos os filhos das vacas, não é? Onde é que será que estão os filhos das vacas? Verdade. Pois, é algo que eu nunca... Eu também não sei. Eu por acaso já tinha pensado nisso, mas não. É porque, Não sabe? sei. Uma vaca é engravidada artificialmente, normalmente. Quando a vaca dá à luz, normalmente se o filho for macho, em poucos dias de vida é morto e é vendido como vitela. Se for fêmea, segue o ciclo de vida das vacas fêmeas, né? E que depois é também a produzir leite. Exato. E portanto, muitas vezes, embora vejamos as vacas a pastar, não nos mostram a parte de roubarem os filhos a elas e costuma ser bastante triste se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Por acaso não tinha noção dessa realidade, não sabia que... Por acaso é bastante curioso, não é? Porque uma pessoa vê as vacas a pastar, as vacas a dar leite e muitas vezes nem sequer associamos que as vacas precisam de engravidar. Também. Sim. Exato, acho que as pessoas não pensam muito nisso, tipo, veem as publicidades, mas depois não pensam nessa parte por trás, é verdade. E no que toca aos ovos, tentas comprar de alguma marca em específico? Uma marca em específico. Os ovos, os meus avós têm galinhas, então todos os ovos que eu tenho são normalmente da quinta deles, portanto é isso. Tem mais ou menos quantas galinhas? Mais ou menos. Sei lá, tipo umas 8 por aí, assim mesmo pequenino, mas é o necessário, porque é para eles, é para nós, pronto. E quantos galos tem a tua avó? Eu não tenho certeza, se calhar 2, 3? Eu não tenho certeza. Normalmente também há essa a discriminação entre macho e fêmea, né? As galinhas fêmeas que dão ovos são mantidas e os machos... são mortos. Não, mas ela gosta deles, ela mantém-nos. Ela cuida deles. Não, quando as galinhas deixam de pôr ovos ou assim, ou... Que eu saiba, a minha avó nem sequer gosta de comer frango. Portanto, eu acho que ela nem sequer. Acho que ela não mata as galinhas nem nada. Pode ter acontecido, eu acho que a minha outra avó faz isso, mas não tenho certeza também. Nós também agradecemos por acaso essa informação, não sabia. Exato, e achei importante agora saber. Das vacas? Sim, das vacas e isso agora já dá Eu sei isso porque eu própria tenho uma tia-avó que tinha vacas, tinha para aí umas 20 vacas. E eu, quando era criança, ia lá visitar. E pronto, nunca via nada de mal, as vacas andavam a pastar, ela até chamava as vacas pelo nome e elas vinham. Eu nunca vi nada de mal na coisa, mas agora que eu sou um bocadinho mais crescida, começo a pensar, as vacas estavam sempre a dar leite e eu nunca via os filhos das vacas. Até dentro do contexto familiar, omitem certas coisas desagradáveis. Sim, exato, completamente. Por exemplo, acho que os meus tios têm cabras, tipo cabritos e isso, e depois descobri uma vez que estava a comer cabritos. Eu estava a pensar onde é que veio o cabrito e depois pronto, veio um bocadinho mal, depois nunca mais comi, né? Acham que esses produtos é possível chegarem à prateleira do supermercado sem causar qualquer tipo de sofrimento aos animais? A mim custa-me acreditar, mas assim, não. Certamente não é possível. À escala que não é possível. E tendo em conta que há muita gente a consumir, tem que ser sempre criar e pronto, para depois chegar às nossas mesas. Tentar diminuir um bocado o consumo e tentar comer outras coisas que não de origem animal, que também são boas. Portanto, se mesmo as pessoas que comem produtos de origem animal, durante as suas refeições, uma refeição ou duas ou 3 por semana, for outras vegetarianas ou assim, já estão a ajudar um pouco. Exato. A tentar diminuir um bocado o consumo a nível animal. Estão a tentar reduzir o consumo de produtos, não? Sim, carne, sim, sem dúvida, pronto, sim. Até mesmo por gosto, há muitas vezes que gosto de também incluir algumas refeições vegetarianas ou vegan. Exato, sim. Já existem muitas opções por aí. No supermercado, sim. Principalmente agora congeladas, que é só pôr no forno ou no é fácil de fazer. E até acabam por ser boas. Sim. Gostava de fazer outra pergunta, que é os produtos de origem animal
que vemos no supermercado, a carne, os ovos, o peixe, acha que é possível que esses produtos venham parar ao supermercado sem que haja qualquer tipo de sofrimento para os animais associado? Eu não estou a ver como, não é? Porque Há sempre algum tipo de sofrimento? Quer dizer, aquele bife do lombo, não é que seja do meu maior agrado ou do meu preferido, o bife do lombo, prefiro uma alcatra, é muito difícil de manipular. Aliás, não é só pela carne, nós temos muitos transgénicos manipulados, não é? Temos milho manipulado, há muita coisa já manipulada e dentro dessa parte do veg e do vegetariano acho que há muita coisa manipulada também, portanto isto é um mundo... Sim, mas isso é a nível de saúde, não é? A nível de saúde, exatamente, da nossa saúde. Sim. Mas estou a perguntar em relação aos animais, em relação ao... Eu acho que não há como tirar isso, não há como esquecer isso. É uma cultura enraizada, quer dizer, no nosso país, então aqui um país mediterrâneo, é muito difícil, mas pronto, há muito mais gente, eu sei, tenho conhecimento, leio, ouço que há muito mais gente a consumir comida vegetariana e verde, veg e por aí. Mas, por exemplo, há bocado mencionou que não é capaz de matar uma barata ou uma aranha e naturalmente não seria capaz também de matar uma galinha ou uma vaca, não é? Isso é tudo muito dúbio, não é? Eu, por acaso, na tropa eu cheguei a matar uma galinha. Sim. Mas isso, pronto, tinha a ver com aquela questão da disciplina, da mentalidade militar, que se estiveres numa guerra é preciso matar um animal para comeres, para sobreviveres, ao fim e ao cabo. Sim, uma coisa é uma questão de sobrevivência, outra coisa é uma questão de necessidade. Não conseguiria, não. Por exemplo, se lhe dessem aqui à frente, tivesse um frasco de feijão e um bocado de tofu ou um chouriço vegetariano e uma galinha ao lado, e lhe dessem a escolher, olha, ou preparas esta comida ou matas a galinha e comes a galinha. Não sei, quer dizer, se estivesse com muita fome, se não houvesse mais nada para comer... Mas eu estou-lhe a dar a opção, tem o feijão, o tofu e o chouriço vegetariano e... Se calhar ia para o feijão. É, não é? Para uma pessoa... Ia para o feijão. Tendo outras coisas para comer... Além de gostar, não, ia para o feijão. Pronto. E isto no caso específico de ter a galinha viva aqui e ter de a matar e essas coisas. Mas quando nós vamos ao supermercado e vemos os produtos embaladinhos e já tudo bonitinho e não sei o quê, e não nos é mostrada a parte que vem antes dessa, não é? Essa parte já nós todos sabemos como é que é. E quer dizer, se nós tivéssemos de ver isso sempre que compramos os produtos, se calhar começávamos a fazer outras opções, não? Talvez, mas eu no meu caso já sei mais ou menos a história toda, não é? Como é que as coisas são processadas, não é? Desde o setor primário, não é? Até ao terciário do consumo. Posso fazer algumas perguntas para ver se sabe a resposta certa em algumas coisas? Por exemplo, sabe qual é que é a idade média em que as galinhas são mortas para consumo da carne? 6 meses. 5 semanas. 5 semanas, brutal. Mas vai-me apanhar aí na data dela, não é? E por exemplo, como? E por exemplo, um porco que é vendido como porco adulto, com que idade é que é morto? Como porco adulto, sei lá, 6 meses. 6 meses, está correto. Com 6 meses nem sequer tem 1 ano e já é considerado adulto. É verdade, sim. E sabe, por exemplo, existem muitas coisas que nem nos passam pela cabeça que acontecem na indústria agropecuária. Eu posso dizer só umas coisinhas. Por exemplo, no caso dos leitões, os leitões machos, pouco tempo depois de nascer, têm os testículos e os dentes e a cauda, no caso da cauda é cortada, no caso dos testículos são arrancados e os dentes também são arrancados sem qualquer tipo de anestesia. Eles fazem isto para que os porcos não se agridam uns aos outros. E fazem isto sem anestesia. Nada, é mau, já tenho conhecimento também de quem ponha leitões vivos no forno. Isso arrepia-me, não sou incapaz de consumir, se souber, não é? Sou incapaz de consumir qualquer tipo dessas... Sim. Algumas pessoas são capazes de fazer essas atrocidades para um leitão vivo num forno, não é? Mas
mas não é a regra geral, né? Mas no que toca a isto que eu lhe descrevi, de arrancarem os dentes, cortarem a cauda, isto é um procedimento geral, é a maior parte dos porcos. Desconhecia completamente. Pois. Tem o meu não. Portanto, se calhar há muita coisa que não sabe. Sim, não sou só eu. Sim, claro que não é só o senhor, é a maioria das pessoas, sim. Estou a discursar. A maioria das pessoas não sabe, grande maioria das pessoas não sabe que isso acontece, efetivamente. Olha, eu posso então dar um cartãozinho com algumas informações ao senhor? Aqui tem alguns documentários com... Estes dois são... Não sei se já viu algum? Já ouvi falar, sim. Mas ainda não viu? Não. Ok. Não. Estes dois documentários em particular são muito gráficos e mostram coisas que são típicas da indústria pecuária, não são exceções, é aquilo que eu não sabemos assim, mas mostram o que é que se passa, é isso? Sim. Está bem, obrigado. Pronto, e aqui também tem outro muito giro que é o The Game Changers, que toca mais no ponto de vista dos atletas, mostra vários atletas de alta competição que são vegetarianos, sim. Que é muito interessante. Não sou atleta, mas pratico todos os dias. Sim, mas vendo atletas de alta competição a adotarem uma alimentação vegetariana deixa-nos um bocadinho mais descansados. Se eles conseguem ter alto rendimento, nós também conseguimos, né? Então eu vou-vos dar estes dois cartõezinhos. Aqui tem alguns exemplos de restaurantes vegetarianos em Lisboa, não sei se já experimentaram. Aqui... o Kong! Eu amo o Kong. Eu já fui lá, é tão bom. Eu gostei bastante do Mother Burger. O Mother Burger também gosto muito, também costumo ir lá. Depois aqui tem algumas curiosidades, como atletas de alta competição que são veganos e são vegetarianos e, portanto, conseguem ter alto rendimento ainda assim. Então diga-me, desculpe, já agora que estamos a falar nisto, o que é que você tinha aqui que desse ao corpo humano uma boa energia? O senhor gosta de feijoada, por exemplo? Pois, exatamente. Então, olha, por exemplo, a feijoada é um prato muito fácil de adaptar, porque já tem o feijão, e o feijão já tem proteína. E depois, por exemplo, hoje em dia existem alheiras e chouriços de base vegetal. Se puser um desses chouriços para dar um bocadinho de sabor ao feijão já fica uma feijoada completa. E quais são as lojas que vendem estes produtos? Aqui no Pingo Doce, aqui é um jumbo, não é? Aqui é jumbo, ao chão é jumbo. Costuma haver uma área de produtos saudáveis e nessas áreas há esse tipo de produtos. Há alheiras, chouriços. Como aquilo que você disse há bocado, qual foi o que você disse há bocado? Aveia? Aveia, por exemplo. Isso, a aveia, como é que ela é comida? É comida com leite, que pode ser assim, costuma-se cozer. Pequeno almoço, pequeno almoço, sim. A aveia há quem coza com água ou com leite. Pode ser o leite de soja, leite de aveia. Isso é uma coisa que tem bastante proteína. Tem muita proteína, tem cálcio, tem vários minerais que são importantes para o corpo. Isto talvez me venha a aconselhar um pouco sobre esse aspecto de material, está a ver? Sim. Eu sei que já é vegana, então, portanto, não é? Sim. Mas já agora deixo com um cartãozinho, tem algumas sugestões de restaurante, não sei se já experimentou todos. Não, por acaso não. Pronto, e também tem aqui algumas curiosidades como atletas que são veganos. Pronto, e na parte de trás também tem alguns documentários que não sei se já viu. Pronto, tem aquelas informações, algumas coisas já deve conhecer. Sim. Olha, muito obrigada e bom trabalho. Obrigada também. Muito obrigada. Obrigado e bom fim de semana. Obrigada e um bom trabalho também. Obrigada. Qual é que é? Já agora ficas também com o papelinho. Obrigada e uma boa continuação de uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigada pelo vosso tempo. Obrigada.